Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a classificar os ângulos. Os ângulos têm uma certa classificação e é importante a gente saber. Vamos primeiro definir o que é um ângulo. Olha lá no desenho aqui, ó. Um ângulo é uma região limitada por duas semi-retas de mesma origem. Professor, dá para repetir? Olha só, um ângulo é uma região limitada entre duas semi-retas de mesma origem. Isso é a definição do professor Derosso de ângulo. Agora, olha só, no primeiro desenho, eu tenho duas retas perpendiculares. E duas retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Lembrando que essa aqui, ó, é a simbologia de 90 graus, ó, de perpendicularismo, tudo bem? Então, um ângulo de 90 graus, o ângulo é classificado como um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tudo bem? Agora, olha só. Nesse segundo desenho, esse pontilhado, é só para vocês perceberem que o pontilhado e esse lado aqui, ó, são perpendiculares. Mas não é esse ângulo que eu estou analisando. Eu estou analisando esse ângulo laranja. Então, dá para perceber visualmente que esse nosso ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, ele é menor do que 90. E quando um ângulo é menor, não é igual, porque se for igual é 90. Se um ângulo for menor que 90 graus, menor, esse é o símbolo de menor. Então, se um ângulo for menor do que 90, ele é classificado como um ângulo agudo. Duas retas perpendiculares, 90 graus é um ângulo reto. Se eu estiver olhando para um ângulo menor que 90, ele tem a classificação de ângulo agudo. Já nesse terceiro desenho aqui, ó, de novo, a reta pontilhada forma 90 graus com esse lado aqui. E o ângulo laranja que eu quero demonstrar, agora está nítido para vocês, que esse ângulo que eu estou analisando aqui, ele é maior, agora ele é maior que 90 graus. Então, um ângulo, ele é maior de 90 graus, eu classifico como um ângulo obtuso. Tudo bem? Ângulo igual a 90, ângulo reto. Ângulo menor do que 90 graus, ângulo agudo. Um ângulo, quando eu tenho um ângulo maior agora do que 90 graus, eu tenho um ângulo obtuso. E olha só, tracei essa reta aqui e o ângulo agora é um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta. E meia volta, a gente já sabe, é 180 graus. Então, um ângulo de meia volta ou de 180 graus, ele se classifica como raso, um ângulo raso, ou um ângulo de meia volta. Já já eu vou desenhar outros ângulos para a gente classificar. Vamos agora ver mais 3 classificações de ângulos. E eu já adianto para você aí do outro lado. A maior dificuldade dos alunos encontram é nesses 2 ângulos aqui. Essas 2 classificações que eu já já explico para todos vocês. Olhem só, esse ângulo aqui, ó, são 2 retas com um único ponto em comum. Aqui, ó. Nos livros e nas provas, às vezes está lá a simbologia AOPV. E eu tenho que saber o que é esse AOPV. AOPV é ângulo oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. E eles são iguais, ó. Essa mesma abertura aqui tem que ser aquela mesma abertura lá. Se eu tiver alfa aqui, eu tenho alfa aqui. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Tudo bem? Ângulos
opostos pelo vértice são iguais. Agora, olha só, presta bem atenção aqui em ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Confie em mim, os alunos têm uma dificuldade enorme em saber na hora de uma prova, quando está lá no texto da questão, se dois ângulos são adjacentes ou são consecutivos. Nós aqui vamos sanar essa dúvida para você com bastante calma. Olha só, desenhei aqui dois ângulos, ó, dois ângulos. O em laranja eu chamei de alfa e o em roxo eu chamei de beta. Quando então que dois ângulos são consecutivos? Eles são consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice, ou seja, quando eles partem da mesma origem. E olha só, e possuem um lado em comum. Derosso, não estou enxergando. Qual que é o lado em comum? Esse aqui, meus amigos, ó. Essa reta aqui, ó, que eu pintei aqui de verde, ele é comum ao ângulo alfa, ó, parte da mesma origem, e esse lado verde aqui, ó, que eu risquei, faz parte do ângulo alfa. E o beta parte do mesmo vértice também, do mesmo ponto. E esse lado aqui, ó, em verde, também faz parte do ângulo beta, sim ou não? Olha só, dois ângulos são consecutivos quando, professor? Quando eles partem do mesmo ponto e possuem um lado em comum. Não erra mais isso, meu amigo. Dois ângulos são consecutivos quando eles partem do mesmo ponto e possuem um lado em comum. Está definido o que são ângulos adjacentes. Perdão, consecutivos. Está vendo? Até eu me engano aí. Agora, olha só, o que são ângulos adjacentes? São ângulos que possuem pontos em comum. Agora sim que eu não entendi, Derosso. Vem para cá, meu amigo. Olha só, eu coloquei aqui 5 pontos aqui. Mas você tem que estar percebendo e tem que estar ligado que o ângulo alfa em laranja vai só até aqui. E o ângulo beta é desde aqui de cima até aqui embaixo. Então eu posso dizer que o alfa é um pedaço de beta. O alfa é um pedaço de beta. Então lembre da definição de ângulo, ó. A definição de ângulo é uma região limitada entre duas retas partindo do mesmo ponto. Então, olha só, quem que é o ângulo alfa? O ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó, que está só em laranja. E eu coloquei que esses 5 pontos pertencem a alfa. Quando eu desenhei o ângulo beta, que é daqui, aqui e aqui, o que acontece com os pontos? Eles também pertencem a esse ângulo maior beta. Então, dois ângulos são adjacentes quando eles possuem pontos em comum. Tudo bem até aqui? Já eu vou mostrar os 3 últimos tipos de classificação de ângulos. Já para você. Agora para vocês, ângulos complementares, suplementares e replementares. Lembram da definição de ângulos adjacentes? Sim. Quando dois ângulos são adjacentes, mas somados, por exemplo, alfa mais θ dá 90 graus, ou seja, quando eu somar alfa mais θ e der 90 graus, eu tenho dois ângulos complementares. Definição de ângulos complementares. Quando eu somar os dois, dá 90 graus. Ângulos suplementares. Quando eu somar o ângulo APB e o ângulo BPC, dá meia volta e dá 180 graus. Quando que dois ângulos são suplementares? Quando somados, somam 180 graus. Quando que dois ângulos são suplementares? Sai agora na lógica, olha só. Dois ângulos são replementares
quando a soma dos dois dá 360 graus. Dá para repetir? Com certeza. Dois ângulos são complementares quando somados somam 90 graus, ou seja, ângulo reto. Quando que dois ângulos são suplementares? Quando somados somam 180 graus. Quando que dois ângulos são replementares? Quando somados somam 360 graus. Tudo bem? Essa foi algumas classificações de ângulos. Para terminar, eu vou definir, para ficar bem fixado, a definição de ângulo. Ângulo é uma região delimitada por duas semi-retas de mesma origem. Curtiu nossa aula de hoje? Deixa aqui o seu like, não esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, para você não perder nenhum lançamento nosso aqui no canal. Até mais, meus amigos!